O lançamento de disco era uma prova do pentatlo, que incluía corrida, salto em distância, lançamento de dardo e luta livre. A prova era parte dos jogos realizados em Olímpia, na Grécia, desde 708 a.C. O esporte foi retomado na Alemanha no século XIX com a organização de competição por professores de educação física. No início da Era Moderna, o lançamento do disco foi incluído nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, em 1896. Inicialmente, o lançamento do disco era uma prova do pentatlo, feito com uma que incluía corrida, salto em distância, lançamento de dardo e luta livre do século XX. A prova era parte dos jogos realizados em Olímpia, na Grécia, desde 708 foi padronizado em termos de peso e dimensões. O esporte foi retomado na Alemanha no século XIX com a organização de competição por professores de educação física. O lançamento de disco é um esporte no início da Era Moderna, o lançamento de sua história incluído nos primeiros Jogos Antigos manifestações esportivas em Atenas. Ele é uma novidade de uma tradição esportiva que atravessa séculos, adaptando-se aos tempos e técnicas, mas mantendo sua essência como um desafio à capacidade humana de lançar um objeto o mais longe possível. O lançamento de disco, ele é muito conhecido pelo fato da imagem de escóbulo de Myron ter várias escolas de educação física que tenha essa imagem como símbolo. O disco é um objeto circular de metal com diâmetro de 22 cm e peso de 2 kg no masculino, e diâmetro de 18 cm e peso de 1 kg no feminino. Como podemos ver, esse primeiro disco, ele é o masculino. E esse segundo disco é o feminino, que eles têm uma diferença de 1 kg. Esse por último, ele é um disco adaptado com areia, papelão e fita. A gaiola do lançamento de disco é uma estrutura em formato de U, que protege espectadores, árbitros e outros atletas durante a prova. Ela é projetada para suportar o impacto de um disco lançado incorretamente, a uma velocidade de 25 metros por segundo. A gaiola possui uma boca larga, geralmente de 6 metros, e uma altura de 4 metros. A rede da gaiola é feita de fibra sintética ou arame de aço, com uma malha, que impede o disco passar. Então, neste momento é importante a gente falar sobre o processo pedagógico e quero que a gente possa pensar na melhor metodologia, na melhor didática para ensinar o lançamento do disco para os nossos alunos. Neste exemplo, estamos fazendo duplas e trios, e no nosso caso foi o trio da dupla, o trio do nosso grupo. Então é importante a gente perceber que cada aluno ficará mais espaçado um dos outros e ficará um na frente do outro para conseguir lançar um na frente do outro, um para o outro, para que eles possam aprender a lançar o disco com a ponta dos dedos e com o dedo indicador, para que o disco saia pelo lado do dedo indicador, para que o disco seja lançado com mais eficiência, com mais velocidade e com maior potência. Também temos que lembrar que o disco deve ser empunhado com a ponta dos dedos, onde o dedão só ficará como apoio no disco, e a palma da mão deve ser virada para baixo na hora do lançamento. Porém, nos educativos é que a gente irá ver como será feito esse lançamento sem deixar o disco cair no chão. Primeiramente, a gente pode ver aqui no primeiro educativo, que é o movimento em 8. Esse movimento em 8 consiste justamente em manipular um implemento para que ele faça um movimento em 8 no ar e que ele, pela força centrípeta, não caia, para que o disco ele não caia no chão. Mas um educativo é esse, que é o mais simples, é o educativo onde o braço é levado pelo ombro contrário ao braço de lançamento. Nessa demonstração, conseguimos visualizar o balanceio em 8, o movimento em forma de 8, que faz justamente a empunhadura com a mão dominante do atleta, onde ele vai desenvolver no ar o movimento em 8, que faz com que ele consiga manusear o implemento, consiga também pegar um pouco mais de velocidade para fazer um giro, e assim fazendo um giro e lançando o disco ao campo. Nesse lançamento conseguimos enxergar que o professor Gustavo conseguiu fazer o balanceio em movimento em 8 e fez o giro e fez o lançamento. Conseguiu lançar o disco no campo. É importante sempre ressaltar que o movimento deve ser feito de costas ao campo, para que haja uma velocidade do implemento. E é importante também lembrar que ao lançar o disco, que ele saia pelo dedo indicador e não pelo dedo mínimo. Nesse lançamento conseguimos enxergar que o professor Gustavo conseguiu fazer o balanceio no movimento em 8
e fez o giro e fez o lançamento, de lançar o disco no campo. Neste vídeo, com a demonstração do lançamento do disco feito pela professora Mariana, é possível a gente enxergar o balanceio que é feito justamente por cima do ombro esquerdo, que transfere o peso do implemento para a perna esquerda, fazendo o balanceio dos braços junto com o implemento, e a transferência de volta para a perna direita. E o giro fazendo então o lançamento logo após. Infelizmente, a gente consegue enxergar também que foi feita Infelizmente, é possível enxergar que a Mariana acabou queimando a sua tentativa, né? Nessa gravação, conseguimos enxergar que a professora Kathleen conseguiu fazer a contagem muito bem limitada, né? De uma boa didática do balanceio, de 1, 2 e 3, o giro e o lançamento, mas infelizmente acabou pisando fora do círculo, né? Na parte da frente, e acabou também queimando a tentativa, infelizmente. Pelo implemento oficial ou aqueles que são feitos para como material didático, pedagógico, são caros, a gente recomenda que seja feita a adaptação nesse implemento. Então, para que seja produzido um disco de forma que seja mais barato e que proporcione uma vivência para nossos alunos, a gente recomenda que seja feito com uma caixa de papelão, e ao cortar um dos lados da caixa de papelão, que seja então embrulhado com uma sacola, e a sacola será passada colocar dentro de uma outra sacola, e passar mais fita crepe para que o implemento consiga não só ter um tamanho maior, e aí amassando, né, para ficar um pouco mais redondo, mas não só para ficar maior, mas assim para conseguir justamente ter mais peso, mas também ao mesmo tempo não ficar muito pesado para não machucar os outros alunos. E assim, da sacola coloca ou passar por cima outra parte de papelão, e do papelão com outra sacola, passa mais fita adesiva na sacola, e assim fechando o implemento por completo. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do disco paralímpico. O lançamento do disco, que é uma prova que exige ali uma combinação, né? Tanto da técnica, principalmente da técnica, e da força. Então ali é uma associação ali desses dois fatores. Mas, predominantemente, claro que a junção é muito importante, mas predominantemente ali o uso da técnica para que os atletas consigam realizar ali o lançamento de forma eficaz, né? E dentro das provas paralímpicas, isso não se difere, né? Então, nas provas paralímpicas, os atletas ainda assim utilizam, né? Tanto da técnica quanto da força. Porém, ela possui ali algumas modificações e algumas adaptações de acordo com cada classificação, né? Que é exigido. Então, para que a competição seja justa, existem ali algumas regras específicas e um sistema de classificação, de adaptação, né? Para a aplicação dessas regras. Então, pode haver algumas variações, né? De acordo com cada classificação, da deficiência, né? De cada atleta. E as regras em si, da prova, né? Elas são baseadas ali nas regras das provas convencionais, né? Das provas convencionais do lançamento do disco. Mas como existem ali as classificações, né? A deficiência de cada competidor, então existem também algumas adaptações que são importantes, porém o objetivo, as regras são basicamente a mesma. O objetivo é lançar ali o disco o mais longe possível dentro ali do círculo de lançamento, e o peso do disco, né? Ele varia de acordo com a classe de deficiência e o gênero de cada um dos atletas. Então ele pode ali variar entre 750 gramas a 2 quilos. Um pouco sobre as adaptações, né, de cada classificação, são basicamente ali as pessoas com deficiência visual, né, que possuem o uso do atleta guia, que oferece as orientações, né, e não há adaptações no equipamento. O equipamento utilizado é o mesmo das provas convencionais. E da F12 a F13 eles não podem utilizar os guias, né, deficiência intelectual, classificação S20, que as regras são basicamente a mesma do atletismo convencional, não há adaptações específicas assim no equipamento ou na técnica, apenas os atletas precisam passar por esse processo, né, de elegibilidade para que eles consigam garantir essa classificação correta, né. E atletas com paralisia cerebral, né, condições afins, que são, as adaptações são ali as cadeiras de rodas, específicas para o arremesso, para lançamento, são cadeiras ali que são fixas, né, no solo, por parafuso, ou por um sistema ali de ancoragem, né, para que possa garantir a estabilidade do atleta e evitar que eles se desloquem ali durante o lançamento. É uma classificação que pode sim conter a variação no peso do disco, né, mas em alguns casos
para o caso dos atletas cadeirantes, né, em alguns casos pode não haver essa mudança. E para os atletas andantes, né, paralisia cerebral andantes, não há grandes adaptações assim nas regras. A principal é a técnica de lançamento, né, que pode ser influenciada ali pela coordenação e pelo equilíbrio do atleta, mas eles competem em pé mesmo. Os atletas de baixa estatura, o peso do disco é a única adaptação ali que acontece. As regras são convencionais também da competição de lançamento do disco convencional, né. Para os atletas ali com deficiência de membros, as adaptações são o uso das próteses, né, específicas para o esporte, que permitem ali que o atleta possua essa estabilidade, né, para que ele consiga ali realizar a técnica do lançamento, a técnica que também pode ser adaptada ali individualmente para poder maximizar ali o desempenho, né, do atleta com a prótese, né. Então, os atletas ali também com cadeira de rodas, né, que basicamente o lançamento é feito da mesma forma que possuem paralisia cerebral, né, que não são andantes, então as cadeiras elas são fixadas no solo, e a principal diferença ela está no nível da estabilidade do tronco e dos membros superiores que cada atleta possui, né, o que pode influenciar na técnica, no peso do disco. Então, quanto menor o número da classe, maior a limitação do tronco e dos membros, né, que exigem ali a força do atleta, seja nos ombros, nos braços, enfim. As amputações de membro inferiores com próteses, né, eles competem em pé, utilizam próteses também ali que auxiliam na estabilidade, na técnica de rotação, e as regras do lançamento são as mesmas das classes F42 a F44, e ali basicamente o foco é na adaptação do movimento à prótese mesmo. Bom, falando agora um pouquinho sobre alguns atletas e alguns recordes, né, de alguns atletas que são destaques ali dentro da modalidade do atletismo nas provas de lançamento do disco, nós temos a atleta Beth Gomes, que é uma atleta que se destaca bastante dentro da prova na modalidade do atletismo na Paralimpíadas. Em 2024, a atleta conquistou ouro em Paris, na classificação F53, lançando 17,37 metros, consolidando a posição, né, como uma das maiores competidoras do atletismo paralímpico. Então é uma atleta que é bastante renomada e muito reconhecida ali dentro do seu meio. E a atleta que também foi porta-bandeira no Brasil, na cerimônia de abertura das Paralimpíadas, uma atleta que demonstra ali um domínio excepcional das suas habilidades. E só lembrando que a classificação de deficiência da atleta, né, que é F54, ela compete tanto na F54 quanto na F53, mas as duas classificações são destinadas a atletas com algum transtorno de movimento de alto grau na base do tronco, né, e nas pernas. Então são atletas ali que competem na cadeira, né, com a cadeira fixa, que possui esse auxílio. Outro acontecimento importante dentro das provas paralímpicas de arremesso do disco foi a realização do circuito paralímpico, a fase internacional, e o registro da melhor marca no lançamento de disco nos últimos anos. Esse recorde ele foi alcançado ali por um atleta paulista, Thiago Paulino, que compete ali na classificação F57, né, que são atletas que competem sentados. E o recorde ali que foi alcançado pelo atleta na prova do lançamento do disco foi a marca de 45,97 metros em sua quarta tentativa. Então ele foi a marca, a maior distância, né, que ele conseguiu alcançar ali nos últimos anos. O atleta, além desse feito nessa competição, apesar dele ser um atleta que se dedica mais nas provas de arremesso do peso, ele foi medalhista de prata nas Paralimpíadas de Paris em 2024 e em alguns mundiais em 2024 também, e em Paris em 2023. Ele é o atual recordista mundial na prova do disco, com 48,55 feitos em 2019 em São Paulo. Os recordes mundiais dos atletas que não são paralímpicos, no masculino o lituano Mykolas Alekna atingiu a marca de 74,35 metros no dia 14 de abril de 2024, em uma competição em Ramona. E no feminino, Gabriele Reichen, atleta da Alemanha Oriental, fez um lançamento de 76,80 metros no dia 9 de julho de 1988, na cidade de Nebruch, em seu país de origem. Nossa atividade proposta para a vivência do lançamento do disco é um boliche simples, que pode ser feito com garrafas PET, com areia dentro, um pouco de areia dentro, ou com água dentro, no caso do vídeo foi com água. E então colocando as crianças um pouco mais perto dos pinos, né, que são garrafas PET, e então ensinando logo o lançamento simples de lançar ao chão, para que elas possam brincar. E assim, progressivamente, ensinando logo as técnicas, como o balanceio do balanceio, onde o disco será levantado até o ombro contrário, que é um movimento mais simples. E ensinando também, o contrário ao braço do lançamento, que é um movimento mais simples, como também o movimento do 8, que é um pouco mais complexo, mas como o implemento é leve, será bem feito pelas crianças, ou pelos adultos que forem brincar com esse implemento adaptado. Então, ao fazer um movimento simples, ao fazer o lançamento simples ao chão, ensinar então o movimento do balanceio, depois o lançamento simples, assim também logo progressivamente de costas, para que o aluno possa virar, e aí progressivamente ensinar o giro, que eles possam justamente evidenciar essa prática dessa forma. A atividade pedagógica do boliche com o implemento do disco é uma excelente atividade para trabalhar as 3 dimensões do ensino do atletismo, neste caso o lançamento do disco. Conceitualmente, nós podemos trabalhar justamente a questão do implemento, que antigamente era usado com pedra, depois passou a ser usado com bronze, de tamanhos variados, e para justamente chegar na proporção que é usada hoje.
Podemos também usar na atividade bambolês ou então giz para riscar um círculo no chão com o diâmetro de 2,50 metros para podermos aproximar mais a vivência ao lançamento oficial do disco. Na dimensão procedimental, nós vamos trabalhar o como fazer o lançamento. Primeiramente, vamos ensinar a segurar na ponta dos dedos, onde o dedão só vai apoiar no disco, e assim um lançamento simples na vertical, em direção às peças do boliche, também permitindo com que eles lancem pelo menos 3 vezes cada. Ao fim dessa fase, vamos então passar para o ensino do balanceio simples, que seria ainda segurar na ponta dos dedos, fazer levar o implemento até a outra mão, porém no ombro contrário ao braço do lançamento, fazendo um balanceio simples de ida e volta, fazendo o mesmo movimento e assim lançando para frente. Posteriormente, o ensino do movimento em 8, que é justamente a empunhadura, só que fazendo o movimento do 8 no ar, com a palma da mão virada para baixo, e ao fazer a ascensão desse movimento do implemento, a palma da mão virada para cima. Toda vez que fazer o movimento ascendente, a palma da mão virada para baixo, formando um 8 no ar. Logo após as tentativas e o uso do balanceio, ensinar então para eles ficarem de costas para os pinos do boliche, e assim eles tentarem a mesma movimentação do balanceio, tanto simples quanto o movimento em 8, para que eles consigam aproximar ainda mais do lançamento oficial, que é a prova. Por fim, a dimensão atitudinal, podemos trabalhar justamente essa questão de cada atleta poder, nesse caso os alunos poderem respeitar a vez um do outro, que será feita as 3 tentativas para depois lançar o outro, e assim cada um poderá não só brincar, né, mas também aprender sobre esperar a sua vez, sobre como se proceder em relação ao colega, para que não machuque, para que não passe na frente, para que não se respeite o próprio colega. Assim também, quando colocado eles em competição, para que um não se respeite o outro, ou não faça de conta do outro, e assim possam ter uma vivência da prática saudável e divertida.